Beleza, pessoal? Aqui é Alan Denizar do canal Filosofia Espírita. Esse vídeo ele busca falar a respeito de Platão. Então a gente vai se basear nesse livrozinho aqui do Luc Ferry, que se chama De Homero a Platão, o nascimento da filosofia ocidental, né? A gente sabe que existem várias filosofias em várias civilizações, mas que um dos pais fundadores da nossa forma de pensar aqui é Sócrates Platão. Eu vou apresentar para vocês mostrando o conceito ou o contexto mitológico em que Platão estava inserido e como esse contexto mitológico ele de alguma forma influenciou Platão nessa jornada, né, da construção da sua busca da verdade. Então eu vou passar por principalmente duas etapas. A primeira eu vou mostrar o contexto mitológico das ideias gerais lá naquele momento da Grécia, e depois eu vou falar a respeito da assimilação e tradução de Platão, né, por Platão do seu contexto mitológico. Tudo bem? E aí vocês vão poder acompanhar aqui do lado as ideias que eu vou elucubrando. De imediato, logo no início, eu vou ter que falar para vocês a respeito de uma mitologia fundadora dos gregos e que influencia muito o Platão, que é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Mas antes de entrar nela, importa que eu já diga para vocês que toda grande aventura que se preze, ela tem exatamente a estrutura da Ilíada e a Odisseia, que não é só um começo, meio e fim, é um mundo harmonioso e equilibrado onde se vivia numa relativa paz, em que você não estava deslocado desse mundo. Alguma coisa que acontece que desestrutura esse ambiente, provoca um desequilíbrio, e as aventuras são exatamente a reconstrução desse reequilíbrio. Se isso é verdade nas mais diversas histórias dos heróis no correr da nossa história, isso é muito verdade também em Ilíada e Odisseia. E talvez seja o primeiro exemplo dentro da literatura ocidental que a gente encontra esse tipo de narrativa ou de fio condutor. Um mundo em paz, que se desequilibre, e as aventuras que buscam o reequilíbrio. É nessa estrutura que vai ser narrada Ilíada e Odisseia, principalmente tomando como parâmetro principal, o protagonista principal, o Odisseu, que é o mesmo Ulisses, em Odisseia, e é o que vai ser mais importante para a gente, que eu vou contar para vocês. Então, veja que só en passant que eu vou falar, Odisseu ele vivia na sua terra de Ítaca em paz dentro do seu reinado com sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco, quando Helena foi raptada por Paris, ou quis ir com Paris, uma vez que ele estava com o poder de sedutor de Afrodite, para Troia. E essa ida de Helena de forma equivocada ou fora das leis da Grécia para Troia fez com que todos os generais gregos se reunissem e fossem atacar Troia. Então, Odisseu vivia, ou Ulisses, como você bem queira, né, dentro da sua preferência, ele vivia dentro de Troia, ou dentro da Grécia, na sua paz, dentro do seu reinado. E por causa desse desequilíbrio provocado pela saída de Helena, das mãos de Menelau, entre dos espartanos, todos os generais foram obrigados a entrar dentro da guerra, que durou 10 anos, que é o que conta a Ilíada. E 10 anos para voltar para o seu reinado, Odisseu. 10 anos para ele voltar para o seu reinado, que é a busca de reencontrar o equilíbrio e o seu lugar no mundo. Tá? Na Teogonia de Hesíodo, por exemplo, você vai ter o mundo que vai se formar a partir do caos, vai ter várias traições e formações de impérios dos deuses primordiais mais próximos do caos, mas em determinado momento Zeus vai construir todo o equilíbrio do universo, pelo menos do universo sobre o qual ele impera, e o caos de vez em quando vai tentar voltar nesse universo. E todas as aventuras heróicas vão se dar no contexto de o caos, ou os monstros que participam mais das figuras caóticas do que das figuras olímpicas, eles vão tentar fazer com que o caos inicial retorne e Zeus ou os seus enviados, os seus emissários, ou mesmo seu filho como Hércules, vão impedir que esse caos aconteça. Então é importante a gente já começar a ter essa estrutura na cabeça. Uma história em que reina um equilíbrio desequilibrado e as aventuras para reequilibrar isso daí. Tá? Outra noção que é importante a gente colocar, isso daí é dita pelo Pierre Vernant, que é um grande estudioso da mitologia grega e da história grega antiga, que é referendado por Lucien Jaffernon, que estuda essa mitologia, principalmente no que tange da sua influência para a Idade Média,
e o Luc Ferry, que é um filósofo que eu sigo muito, né, já mostrei para ele que eu estou baseando essa exposição para vocês nisso daqui, eles dizem que as grandes filosofias, elas são elaborações racionais de grandezas mitológicas ou religiosas. E isso daí é a nossa premissa para explicarmos como é que de Homero, né, na saga Ilíada e Odisseia, a gente vai conseguir deduzir coisas que Platão viveu. E isso não era muito de se surpreender, porque, de algum modo, nós herdamos aquilo que a nossa cultura nos dá. Né? Então, de algum modo, a gente teria que encontrar a cultura grega dentro de Platão. E quando a gente vai ler os diálogos, a gente percebe que foi ou não foi, Platão ele se remete às mitologias daquela época. Claro que ele ressignifica, ele reestrutura, ele traduz essas mitologias. Então, de algum modo, o que, por exemplo, Edgar Morin chama de temata, que é o tema que existe por trás das incursões dos pesquisadores, sejam elas científicas ou filosóficas, então é um tema, é um pano de fundo que você vê por trás das ideias daquele pensador ou daquele pesquisador, seja o paradigma do Thomas Kuhn, que fala a respeito desse tecido de crenças do qual a gente não consegue escapar muito, e que mais ou menos ficam à cara da nossa teoria, elas bebem, nossas teorias bebem nesse tecido de crenças, ou mesmo o que a gente chama de cultura, a partir desse ponto, a gente vai entender que Platão tinha que beber de uma das histórias principais que formava o seu povo, que é a Ilíada e a Odisseia, que é antes mesmo do que a Teogonia, mas a Teogonia também vai ter estruturas muito semelhantes à da Ilíada. Só para vocês terem uma ideia, é como se essas histórias, Ilíada e Odisseia, elas fossem contadas para as crianças como histórias de dormir. Né? Existiam cantos, como o canto cipriano, que vai narrar a história de como tudo começou, não aqui na Terra, mas lá em cima, no Olimpo, um casamento que deu errado e que a partir daí foi escoando toda a tragédia da discórdia para os gregos. Esses cantos eles eram cantados para as crianças, os adolescentes reproduziam. Então é como se essas histórias formassem um pouco do inconsciente de todas aquelas pessoas, do próprio consciente, né? Então se a gente tiver a ideia de que os símbolos eles são formadores da nossa interface com o mundo, as mitologias elas ajudam nisso. Então, como é que eu entendo o mundo a partir de que linguagem, a partir de que código? O primeiro código com que eu entendo o mundo é o código simbólico. E a mitologia ela vai ajudar nesse sentido, tá? Claro que fica a pergunta filosófica primeira, é, ou então a pergunta filosófica fundamental a partir dessa situação é que se nós somos completamente frutos do nosso meio e de todo o percurso histórico, ou se existe a possibilidade de nós termos uma atitude, um gesto que seja tão original que acabe fundando uma filosofia, ou uma civilização inteira. Então, quando a gente olha para aquela pergunta, para aquela premissa primeira, que é as grandes filosofias são elaborações racionais de grandezas mitológicas ou religiosas, a gente entende que talvez exista verdadeiramente indivíduos que nasçam entre nós e que eles inauguram uma forma de pensar. Sócrates seria um deles. As pessoas se encantavam tanto com a grandeza de Sócrates ou com a estranheza daquele senhor que seguia andando pelas praças e perguntando para as pessoas o que eram, quais eram os conceitos fundamentais de noções como beleza, justiça, coragem e o bom. Esse senhor era um senhor muito estranho, que ao mesmo tempo provocava uma inquietação, um espanto e um encantamento. Né? Apesar de, segundo Nietzsche, ele não ser uma das pessoas mais bonitas que existiam pela Grécia. A Grécia que tinha um apego por essa questão da beleza. Então, assim, mas talvez antes mesmo de Sócrates, a gente teria, por exemplo, os círculos dos órficos, aqueles que vieram de Orfeu, né, que seguiam Orfeu, ou dos pitagóricos, que tinham um certo diálogo com o místico, com o transcendental, com o que seria divino, mais propriamente divino. Então, muito embora a palavra filosofia pareça ter sido se originado dos círculos pitagóricos,
mas o que nós temos a partir de Sócrates é toda uma elaboração desse outro tipo de pensamento que ele flertava muito mais com o mítico e com o transcendental, com essa questão do sagrado supra-humano. Então, a partir de Sócrates e Platão, você vai ter uma elaboração racional, como se estivesse terrestrializando esse pensamento e tornando ele palpável para as mais diversas pessoas, mas sem se valer tanto dos mitos, ou se valendo, mas também se valendo da linguagem racional, que mais na frente vai ser elaborado com os instrumentos lógicos de Sócrates. Então, assim, talvez existam pessoas que realmente, eu acredito que sim, e aí já é uma defesa minha, que existam pessoas que elas nascem e inauguram formas de pensar. Pitágoras, Orfeu, e dá para prestar atenção que, por exemplo, Orfeu tem a lenda de que ele foi no submundo e voltou. E quando ele voltou, ele trouxe segredos órficos que fundaram a seita, que a partir de então tornaram isso secreto, mas para uma determinada elite foi inaugurando todo um tipo de pensamento. Quando Platão, que é muito jovem seguindo Sócrates, mais na frente ele envelhece, ele vai no Egito, existem especulações que ele entrou em castas sacerdotais egípcias, em círculos herméticos, que ele também acabou tendo acesso a determinados conhecimentos que eram tidos como iniciáticos. E ele também, de novo, vai reelaborar racionalmente, transformando isso numa filosofia. Então, de algum modo, nós temos esse tipo de descendência quando a gente está fazendo uma filosofia. A gente bebe em fontes que são mais ou menos sobrenaturais. Isso poderiam ser tidos como sínteses confusas. Mas a partir dessas sínteses confusas, nós vamos elaborando e tornando aquilo mais palatável, mais acessível. Às vezes, esses círculos de sínteses confusas, ou esses círculos de conhecimentos esotéricos e ocultos, eles acabam sendo acessíveis apenas para o que eles chamam de elite, para uma determinada categoria de pessoas que estão preparadas para ver aquele ensinamento. E é algo um tanto ditatorial, né? Você tem que estar preparado para conseguir enxergar aquilo. Então a gente acaba formando uma, um, um, algo que é de castas, com hierarquia, subindo graus, aqueles que têm propensão e aqueles que podem fazer isso. Então existe um certo conhecimento de dom. Mas quando você chega na filosofia platônico-socrática, você inaugura um outro tipo de pensamento. Então algumas pessoas falam até do projeto socrático, né? Que era um projeto que conseguia enxergar que essa verdade ela não estava acessível apenas a uma elite, mas para todas as pessoas que conseguissem seguir o caminho das pedras da razão até chegar lá. Então Sócrates ele tinha essa crença no ser humano, nessa verdade que todo mundo trazia. Mas eu estou dando spoiler. Eu estou dando spoiler porque isso eu queria concluir e mostrar para vocês a partir da história principal que conduz mais ou menos o inconsciente daquela época, a cultura daquela época grega, que é a história da Ilíada e Odisseia. Então, para a gente falar, para a gente chegar lá no mérito de como é que Platão vai entender como deve ser a busca da verdade, eu queria falar para vocês um pouco a respeito dessa história, que é uma história clássica de Ilíada e Odisseia. A Ilíada, ela começa antes de tudo, como muitas coisas na mitologia, no nível dos deuses. Então existia uma deusa, que seria a mãe de Aquiles mais na frente, Aquiles, o grande guerreiro, sem o qual a Grécia não teria tido grandes vitórias, apesar de nunca ter penetrado verdadeiramente em Troia, a não ser pela artimanha de Ulisses. Então, essa deusa, que era Tétis, se casaria com o mortal, Peleu. Porque existia uma mitologia que dizia que se ela desse à luz a um filho que fosse de Zeus ou de qualquer um dos deuses, esse filho poderia desbancar Zeus. E a gente sabia, e Zeus sabia, que ele já tinha um passado complicado, porque todos os seus ascendentes eles traíram o próprio pai, tomando o trono do pai depois dessa traição. Então Zeus ele tinha como se fosse ele era um gato escaldado, né? Ele colocou suas barbas de molho uma vez que ele viu o dos seus ascendentes arderem, né? Então Urano foi destronado e capado pelo seu filho Cronos. Cronos foi destronado pelo seu filho Zeus.
teve toda aquela guerra que fez com que Zeus subisse ao trono do universo, provocando todo o equilíbrio cósmico que é o império de Zeus. Então Zeus ele tinha dentro do seu coração mais ou menos essa questão intranquila, que quando aparecia um filho mais forte, ou o mito, ou a lenda, ou a profecia de que poderia existir um filho mais forte entre os seus, ele temia esse filho. Foi assim, por exemplo, que ele engoliu Atenas, né? Que depois surge da sua cabeça. E assim, por exemplo, que ele evita ter relações com Tétis, apesar de ela ser muito linda e atraente. Então, é decidido que Tétis e Peleu eles se casem. Só que para esse casamento, uma vez que a gente não convida ninguém que vá fazer estresse no casamento, ele não vai convidar uma deusa que é uma das deusas primordiais, dos primórdios, uma tiazona de Zeus, que é a Eris. A Eris é a deusa da discórdia. E por um motivo muito óbvio, a gente não vai convidar a discórdia para um casamento que deve ser só alegria. Mas Eris fica sabendo disso. E ela vai até lá com uma fruta, uma maçã de ouro do Jardim das Hespérides, que é uma fruta muito especial. E para ela completar o destino dela, a propensão, o propósito dela no mundo, que é provocar discórdia, ela escreve lá nessa maçã, para a mais bela. De todas as deusas, para a mais bela. Ela deixa essa maçã lá no meio do banquete, as deusas veem a maçã e dizem, não, a mais bela sou eu. Quem? Afrodite. Não, a mais bela sou eu. Quem? Atenas. A mais bela sou eu, Hera. E o fato é que depois de todas as deusas começarem a se degladiarem para saber quem é a mais bela, sobram Afrodite, Atenas e Hera. A Eris conseguiu o que queria. Ela havia provocado a discórdia e praticamente acabado com o júbilo do casamento. Obviamente que Zeus foi colocado na berlinda, uma vez que ele era o senhor de tudo, ele deveria decidir. E aí, para quem é essa maçã? Zeus ele não se coloca na berlinda e ele decide ir atrás de um mortal. E esse mortal ele diria quem realmente era a mais bela. Então, dos mortais ela não teria muita piedade, né? Desse mortal. Não, elas poderiam fulminá-lo a qualquer momento, mas Zeus pouco se importa com aqueles que são mortais. Hermes vai atrás justamente de um pastorzinho que estava ali pastoreando suas ovelhas no alto de um monte que se chama Paris. Paris, que é o príncipe de Troia. Ele havia saído porque exatamente existia uma profecia sobre as costas de Paris que ele traria a desgraça para Troia. E ele traria a desgraça exatamente nesse momento. As três deusas chegam para ele e pedem para que ele decida. Só que para ele decidir, elas decidem fazer uma chantagem, uma barganha com Paris. Hera, que é a dona do império, uma vez que ela é casada com Zeus, é a verdadeira, é a oficial, apesar de Zeus ter várias amantes, a Hera disse, se você me escolher como sendo a verdadeira merecedora dessa maçã, porque eu sou a mais bela, eu te darei todos os impérios. A Atenas disse que se ele escolhesse a ela, então ele ganharia todas as guerras. Ela que era a deusa da guerra, mas principalmente do lado da estratégia. Ela era muito forte, mas principalmente estrategista e muito inteligente. Afrodite disse, eu te darei a mulher mais linda de todas. E Paris, obviamente, escolhe Afrodite. Ele não quis império e ele não quis a vitória nas guerras, ele quis a mulher mais bela. E aí, a partir daí você já percebe que se ele não escolheu a deusa que o dará império, o império dele ele não deverá seguir adiante. Hera ficará do lado de todos os inimigos de Troia. Se ele não escolheu Atenas, na guerra também ele não será tão hábil. E ele deverá perder as guerras em que ele colocar. Mas ele terá a mulher. E quem foi a mulher que ele decidiu escolher? Nada mais nada menos do que Helena, mulher de Menelau dos espartanos. Os espartanos que eram dos povos mais belicosos daquela época. Mas os espartanos faziam parte dos gregos. E se um general, que era Menelau, ele tinha sido ferido em sua honra, todos os generais deveriam se unir, todos eles, para poder defender a honra de Menelau. É aí que entra a história de Odisseu, porque ele teve que sair da sua paz, do seu reinado, que estava tranquilo, sem nada, para poder ir combater a favor da honra de Menelau, tentando resgatar Helena. Esse processo vai dar origem à Ilíada. Então, toda a descrição de Ilíada vai ser a descrição da tentativa da Grécia derrotar Ilion, por isso que é Ilíada, que é o mesmo nome de Troia.
Então a Grécia vai tentar derrotar Troia e não vai conseguir. Durante 10 anos eles vão ter essa sina. Só que Troia, além de ser defendida por um certo exército que tinha alguma chance de se perpetuar, mas principalmente ela tinha uma das melhores muralhas de todas as cidades. Então ela era impenetrável. Se os troianos eles saíssem das muralhas e tentassem guerrear, aqui e acolá perdiam. Tudo bem, no campo de batalha talvez eles não fossem tão fortes. Mas dentro de Troia ninguém poderia entrar, né? Do lado da Grécia eles tinham Aquiles em determinado momento se rebela, mas o fato é que quem vai decidir verdadeiramente essa guerra vai ser Ulisses, que era o homem das estratégias, dos estratagemas. Ulisses ele vai ter uma ideia. Ele vai se valer de pactos de concórdia, que eram éticas da época das guerras, e ele vai dizer, vai dar um sinal, ele vai sinalizar para Troia que os gregos haviam abandonado a guerra. Então ele se afasta. E ao mesmo tempo ele acorda com todos os gregos que eles iam construir um grande cavalo, que para a época seria como se fosse ao mesmo tempo uma oferta dos deuses e um pacto de concórdia para Troia. Troia acredita nesse pacto de concórdia do Ulisses, né? Depois de muitas discussões, eles acabam acreditando e trazem o cavalo. O cavalo ele foi feito propositalmente para ser grande o suficiente para não conseguir passar em nenhum lugar, a não ser que eles destruíssem uma parte do muro troiano que protegia aquela cidade. Eles tiveram que destruir para colocar o cavalo, ao mesmo tempo uma oferenda para os deuses e uma oferenda de pacto de concórdia. O cavalo ele entra dentro do território troiano. Mas o que os troianos não sabiam é que aquele cavalo era uma traição. Dentro do cavalo existiam vários guerreiros, vários, que quando todos os troianos dormiram, eles saíram, abriram as portas de Troia, pediram para que todos os gregos entrassem e na surdina, na calada da noite, na traição, os gregos dizimam os troianos, sem piedade, com toda a crueldade possível. Naquela época, e é uma época mitológica, e era a crença de Zeus, era a crença nos deuses, nesse politeísmo, os deuses eles tomam partido. Então, se em algum momento a vitória está sendo dos troianos, é porque os deuses que abençoam Troia estão mais fortes do que os deuses que estavam abençoando a Grécia. Mas o fato é que depois dessa chacina, desse excesso, eles cometem um pecado que nenhum Deus perdoa, que é o pecado de híbris. É o pecado do excesso, é o pecado da concupiscência, do quanto que eles perdem o equilíbrio, desfazendo o equilíbrio que era a própria característica do reinado de Zeus. Eles cometem o pecado de híbris. E esse pecado força todos os deuses a abandonarem, quer queiram, quer não, o lado da Grécia. E é aí que vai começar a Odisseia. Ilíada conta a história de como Grécia conseguiu destruir Troia, resgatando Helena. E Odisseia passa a contar as aventuras e desaventuras de Ulisses, Odisseu, né, para os gregos chamado de Odisseu, até que ele consiga voltar para o seu reinado. Então, aquilo que eu tinha falado lá no começo, o equilíbrio onde Odisseu vivia, ou onde os deuses viviam quando estavam ainda fazendo o casamento de Tétis e Peleu, o desequilíbrio provocado por várias questões, seja porque houve um desequilíbrio entre as próprias deusas na escolha de pares, houve um desequilíbrio em pares ter aceitado um presente que era divino, e houve o desequilíbrio de os homens serem muito proliferados na terra e a terra estava exausta deles, o desequilíbrio de o Agamenon ter ido contra um sacerdote de Apolo. Então, vários desequilíbrios foram se acumulando em toda a história de Ilíada, e o desequilíbrio maior culmina nessa híbris, que foi a chacina do povo troiano. Quando a gente está em Odisseia, acontece ainda mais uma híbris maior. O Ulisses, quando está tentando voltar para Ítaca, ele se aporta numa ilha, na ilha dos Cicones, que eram inimigos dos gregos. E por pura vingança, eles decidem atacar todas as pessoas e matar mais ainda. Coisa que as pessoas não estavam preparadas para aquela guerra. Você deve saber que toda guerra ela tem alguma ética. Se não hoje, mas pelo menos nos tempos antigos existia, né?
uma ética que é mais ou menos uma ética do jogo, né? Uma ética entre povos que eles têm que cumprir. E os gregos eles foram sucessivamente quebrando todas essas éticas da guerra. E uma delas foi quando eles derrotaram os troianos e outra foi quando Ulisses especificamente decidiu chacinar os sicanos quando eles não tinham nada a fazer, né? Eles não estavam ali para nada. Depois que Ulisses ele sai dessa ilha, Zeus, furioso com toda essa híbris, ele começa o desvio de Ulisses do seu caminho de volta a Ítaca. É o primeiro gesto de Deus, de um Deus, fazendo com que Ulisses se perca. Mais na frente, Ulisses ele vai cair dentro da ilha de Polifemo, que é um ciclope gigantesco, filho de Poseidon, e Ulisses vai cravar uma estaca no olho dele a fim de fugir daquela ilha. Então Ulisses ele consegue ludibriar Polifemo e Polifemo grita para o seu pai, Poseidon, o rei dos oceanos, para que o seu pai consiga vingá-lo contra Ulisses. E a partir de então, não apenas Zeus não está mais do lado de Ulisses, mas Poseidon começa a fazer de tudo, fazendo todo o desequilíbrio nos oceanos para que Ulisses nunca mais volte para Ítaca. Nunca, nunca. A partir de então, Ulisses ele vai entrar em várias ilhas do sobrenatural. O primeiro desvio, que foi o desvio provocado por Zeus, já tinha feito com que Ulisses entrasse na ilha sobrenatural de Polifemo, né? Mas a partir daí, cada vez mais ele vai entrar em ilhas sobrenaturais. Lá no comecinho ele tinha participado da Ilha dos Lotófagos, que comiam uma determinada planta chamada de lótus, que provocava alucinações e perda de identidade. Isso é importante. Um desafio que Ulisses coloca provocava ele perda de identidade. Mais na frente ele vai enfrentar o deus Éolo, que no começo era seu aliado e depois de saber de toda a híbris que Ulisses fazia, se tornou contra ele também. Vai enfrentar gigantes canibais, a bruxa Circe, que transforma boa parte da tripulação em porcos, menos Ulisses, que tinha sido protegido por Hermes. Vai enfrentar o mundo dos mortos, de onde ele vai evocar Tiresias, onde ele vai conhecer a história de Agamenon, como foi que ele foi traído, como é que Aquiles estava depois de ter sido morto dentro da batalha, no famoso episódio da flechada de Apolo no calcanhar de Aquiles. E ele vai também entrar dentro da ilha do Deus Sol, destruindo todo o gado do Deus Sol e também provocando a ilha de Hélio, que é o Deus Sol. E um dos últimos momentos de enfrentamento do Ulisses vai ser o da ilha Calipso, da ilha da ninfa Calipso. Calipso em grego significa esconder, Kaliptein. Kaliptein significa esconder, esconderijo. Ulisses ele aporta dentro da ilha de Calipso e Calipso vai se apaixonar por ele. Na verdade, Ulisses era um galã, né? Ele provocava o desejo e o encantamento de várias deusas, né? A Circe, que era uma bruxa, ela se apaixonou por ele, principalmente porque ele conseguiu sobreviver ao seu veneno mortal, mas por causa do antídoto dado por Hermes. Então, de alguma forma, os deuses ainda ficavam ao lado de Ulisses porque ele considerava ele um bom estrategista e talvez eles não entendessem que ele fosse tão culpado assim, né? Calipso se apaixona por Ulisses. Ulisses ele tem um brilho nos olhos que é o brilho da coragem, é o brilho do enfrentamento, é o brilho de querer conhecer o mundo e entender como o mundo é. E isso é apaixonante para a cultura grega e para os deuses. Se existe uma virtude que ela é ovacionada pelos gregos, essa virtude é a coragem. E Ulisses, ele não tinha escassez de coragem, muito pelo contrário. Todas as aventuras de Ulisses mostram ele enfrentando os desafios e querendo conhecer o mundo. Isso é um ponto importante na personalidade dele. Sereias. Se você escuta o canto das sereias, você é um marinheiro morto. Ulisses coloca cera de abelha em toda a tripulação, menos nos seus próprios ouvidos. Pede para que seja amarrado no mastro, para ele conseguir ouvir o canto das sereias e saber como é. E quanto mais as sereias cantavam, mais Ulisses ficava alucinado, mais ele tentava correr para as sereias, mais a tripulação o amarrava no mastro. Mas ele foi o único homem a conseguir vencer as sereias. E tinha uma lenda que caso existisse um homem que conseguisse sobreviver a seus cantos, elas se precipitariam no mar e morreriam. Então algumas cenas mostram isso.
Ulisses, ele vai enfrentar Polifemo, ele vai querer conhecer o gado de Hélio, apesar de tudo que de que foi dito para ele. Ele vai ter com Circe, né? Ele vai entrar dentro do mundo dos mortos. São poucos os heróis que entram dentro do mundo dos mortos e saem vivos. E isso é um ponto importante dentro das mitologias. Aquelas pessoas que são narradas nas lendas como tendo enfrentado o mundo dos mortos e conseguido sair de lá, elas saem com uma sabedoria sem precedentes. Porque ele conseguiu ver as sombras e conseguiu sobreviver a elas. Nenhum vivo tem essa visão, né? Hércules teria, Ulisses vai ter, o Orfeu traz do mundo dos mortos conhecimentos que acabam fundando uma seita, né? A seita dos órficos, né? Mas muito bem, na ilha de Calipso, encantada com toda essa beleza que Ulisses traz, com toda essa coragem, esse brilho nos olhos, esse coração pulsando de fervor, né? Calipso cai encantada por Ulisses e decide ser sua amante. Agora você imagina, o homem está há 10 anos sem ver a própria mulher, longe do seu reinado, em guerra diuturna e incessante, vendo seus companheiros morrerem, participando de todas essas aventuras. Isso já devia ter passado mais ou menos uns 7 anos quando ele chega na ilha de Calipso, porque ela manteve ele por lá durante muito tempo, oferecendo todas as iguarias, tudo para a tripulação, tratando eles do bom e do melhor, e inclusive oferecendo o próprio corpo e saciando os desejos de homem de Ulisses. Ulisses não tinha o que reclamar, mas o estranho é que apesar de tudo isso, Ulisses ainda assim chorava olhando o mar, porque eles tinham saudades de Ítaca, de Penélope, de Telêmaco. Como eu disse para vocês, alguns deuses haviam perdoado Ulisses e eram mais a favor deles do que, por exemplo, dos troianos. Então, Troia ter sido destruída foi algo que foi cometido de híbris, foi, mas daria para poder se defender o Ulisses também. Era o caso de Atenas. Atenas ela não só protegia desde muito Ulisses, Atenas ela entrou dentro da guerra de Troia sendo protetora de Aquiles e até mesmo entusiasmando Aquiles a ter toda a sua força contra os troianos, e nesse momento ela estava mais a favor do que nunca de Ulisses, admirando ele por toda a sua estratégia. Ela que era a deusa da estratégia, ela admirava esse mortal que também lidava com assuntos estratégicos. E ela pediu para Zeus: Zeus, meu pai, faça com que Calipso não prenda mais Ulisses dentro da ilha. Por favor, meu pai. Ele precisa voltar para o seu reinado. Permita que aconteça isso. O pobre já sofreu demais. Ele pagou o que tinha que pagar pela híbris que o povo dele cometeu lá atrás. Zeus se apieda, com o clamor da própria filha, pede para que Hermes vá até Calipso, diga que ele está ordenando Calipso, você deve liberar Ulisses para voltar para sua amada. Calipso não podia desobedecer a ordem do Deus dos deuses, o Senhor do Olimpo. Então, em vez de desobedecer, ela faz uma artimanha e uma barganha com Ulisses. E essa barganha é filosoficamente importante. Ela chega para Ulisses e diz: você pode ir, mas se você ficar, você vai ter a imortalidade e a juventude para sempre comigo. Ela não é boba. Ela queria ele para com ele. E ela deu para um ser humano talvez a coisa mais que talvez mais trouxesse a ambição das pessoas, que é nunca morrer e nunca envelhecer, nunca ter as questões da morte e do envelhecimento tendo para consigo, percebe? E Ulisses, diante dessa proposta de imortalidade e juventude suprema, ele nega, ele rejeita, ele decide ser um mortal, ele decide envelhecer, ele decide estar sujeito a toda a corrupção que a própria carne humana tem, a corrupção de envelhecer, de ter suas células fenecendo, de ter suas estruturas quebrando suas reservas, de tudo isso ele rejeita. Calipso fica muito chateada, mas ela tem que fazer, ela tem que cumprir os desejos de Zeus, a ordem de Zeus, e permite que Ulisses vá. Né? Só que no meio disso ele é perdido, ele se perde, Poseidon ainda o persegue de alguma forma, ele cai na ilha dos Feácios, mas os Feácios, ele vai contar toda a história dele, e os Feácios vão
ajudá-lo, apiedado e admirados com aquela entidade lendária, eles vão ajudar Ulisses a chegar em Ítaca. Lá em Ítaca ele ainda enfrenta os pretendentes, depois ele consegue derrotar todos e chegar até Penélope. E no leito de Penélope ele é abençoado pelos deuses que coroam toda a aventura dele, estendendo o tempo entre ele e Penélope. Veja que tudo isso começou com o artifício de Eris, a deusa da discórdia. E isso termina no Eros, que é a extensão do tempo num fragmento de eternidade sendo sorvido por Ulisses e a sua amada Penélope. Então essa história ela sai de Eris a Eros, duas entidades mitológicas que sempre estão muito próximas, que é a sabedoria grega dizendo que é impossível você amar sem discórdia. E é possível você discordar sem no final você ter talvez algum amor por aquela discórdia. Então toda uma aventura que sai de Eris, o desequilíbrio que destruiu a paz do reinado de Ulisses, e chega em Eros, aquilo que reconstrói, que conjuga, que de novo traz a paz. Percebe? Então essa é a grande história de Ilíada e Odisseia, que eu contei aqui em pouco tempo, aqui, sei lá quantos minutos, mas foi o que eu contei para você, né? Agora, uma pergunta maior. A pergunta maior que eu lhe faço é: quem era o grande inimigo de Ulisses, no final das contas? Porque Ulisses queria voltar para Ítaca e não conseguia. Todo o tempo ele ia e não conseguia. Quem era o grande inimigo dele? Teria sido Zeus, que foi aquele que tentou castigar Ulisses por causa da híbris do seu povo? Teria sido Poseidon? Teria sido Calipso, Circe? Não. O principal inimigo de Ulisses é algo chamado o esquecimento. Porque todos os desafios que Ulisses enfrentou em todas as ilhas foram com o objetivo de fazê-lo esquecer de Ítaca, dos lotófagos, perder a identidade. Isso é muito claro quando você entende a mentalidade do povo daquela época, dos gregos principalmente. A identidade estava muito atrelado ao lugar que você nasceu, de onde você está. E você que já nasce num papel de monarca, porque lá não é essa civilização que tem tanta flexibilidade nas classes como é a nossa. Se você nasce já numa família que está predestinada a participar da política e já ser rei, como era o caso de Ulisses, aquele é o seu lugar no mundo, aquela é a sua identidade. Se você quer ver um grego morrer suicidado, tire a identidade dele de dentro da cidade onde ele está, que era um dos pecados, era um dos castigos maiores, uma das maiores punições, que era o ostracismo, né? Você quer ser punido, você vai ser expulso dessa cidade, não vai ser considerado mais nosso. Você não pode utilizar o nome da nossa família, você está completamente excomungado. Essa excomunhão de toda a polis fazia com que o indivíduo perdesse a própria identidade, caísse num vazio perpétuo, num nada que valeria mais a pena ele tirar a própria vida. Então, esquecer de Ítaca, sair do seu reinado e assumir, por exemplo, um papel de imortal, como era o que queria Calipso, era fazer com que Ulisses perdesse o seu próprio brilho e a sua função no universo. Esquecimento era o maior inimigo de Ulisses. E a sabedoria de Ulisses foi sempre, a todo instante, combater a amnésia. Portanto, fazer exercícios de anamnese. Isso é ainda mais evidente quando, por exemplo, o narrador, eu não sei se de propósito, mas Homero ou os Homeros, quem sejam os poetas que tenham escrito todas essas histórias que foram conjugadas na obra Ilíada e Odisseia, quando Ulisses aparece pela primeira vez, ele aparece fazendo uma anamnese, que é lembrando de tudo o que aconteceu desde o cavalo de Troia até o momento que ele chegou na ilha da Calipso. E é só a partir de então que ele vai entendendo e vai, né, marcando o passo no seu destino de sabedoria, que é reconhecer-se como sendo um ser mortal, reconhecendo o seu lugar no universo, que é tendo o seu reinado com Penélope e criando Telêmaco. Né? Então essa é a grande sabedoria.
Muito bem. Então eu coloquei para vocês agora nesse primeiro momento toda essa lenda que estava às vezes até na boca. A poesia de Homero estava na boca daquele povo, né? Então você cantava os cantos que eram ditos, que eram tidos pelos cantadores da época. Você tinha os personagens como sendo lendários e até mesmo eles conduziam virtudes dentro do povo. Houve guerras entre povos gregos que eles se remetiam à Ilíada e à Odisseia. Peraí, como é que Ajax teria resolvido isso? Como é que Tiresias teria falado sobre isso, né? Então era uma literatura que não era só uma história da carochinha. Ela participava do coração, ela participava da alma. Ela construiu uma alma grega. Tá? Então é impossível você não levantar a hipótese de que de alguma forma isso daí tenha repercutido em Platão. E é a partir daí que a gente vai dar para você uma chave para entrar dentro da obra de Platão, para nós todos, né? Entrarmos nas obras de Platão. E o principal caminho para entrar seria como Platão vai atrás da verdade, certo? Como é que ele vai atrás da verdade? Veja que nós não estamos mais numa Grécia, que é a Grécia de Homero. Não é mais uma Grécia de guerreiros. A gente está mais ou menos numa paz. É um momento de paz. Existe uma república ateniense que tá florescendo e que ela não quer mais um cidadão que seja nobre, corajoso para guerrear. Ela não exige mais guerras. Ela exige pessoas que participem da política de Atenas e ajudem a construir a cidade. A sua nobre identidade vai fornecer uma nobre identidade para a cidade. É aí que você começa a construir não mais um homem guerreiro, mas você começa a surgir o homem cidadão e o homem político que tem que participar da construção da cidade. E é nesse contexto que surgem os sofistas, que são indivíduos muito inteligentes, mas principalmente muito encantadores, com uma verve muito importante, com uma palavra muito sedutora e que defendem verdades e verdades, dependendo muito mais do contexto do que da essência das coisas. Então eles chegavam a dizer discursos, colocando mitologia, poesia, cantos, aquilo encantava e acabava convencendo as pessoas, mas mais por encantamento mesmo, do que mesmo por uma verdade que todo mundo se convencia pela lógica da coisa, da lógica interna. Então os sofistas, esses filósofos, tidos como filósofos, eles ludibriavam as pessoas. Eu estou falando a partir de uma visão socrático-platônica, né? Porque Sócrates e Platão eles não gostavam desses caras. Eles buscavam, principalmente Platão, ele buscava um tipo de política que pudéssemos ter acesso a verdades que fossem tão inquestionáveis que conseguissem conduzir a virtude do povo num bom caminho, certo? E aí, para eu falar a respeito de como Ulisses ele iria, como Ulisses ou como Platão ele vai atrás da verdade, eu preciso dizer para vocês uma disputa icônica e simbólica entre Platão e o sofista, que se eu não me engano foi Górgias. Quando eles estavam discutindo a respeito de como nós podemos ter acesso à verdade. Tá? Essa discussão ela falava o seguinte: olha, nós não podemos ter acesso à verdade. Essa é que é a verdade. Nós não podemos ter acesso à verdade. Por quê? Porque a verdade é uma questão de identidade ou reconhecimento. Se você tem a verdade dentro de si, você reconhece a verdade quando ela apresenta na sua frente. Mas se você não vem já com a verdade dentro de si, como é que você vai reconhecer a verdade quando ela se apresentar? É como se fosse um daltônico. Eu tenho a carência de reconhecer determinadas cores. Se essa cor se apresentar para mim, como é que eu vou reconhecer que é ela? Só porque você me disse, mas aí vai ser uma questão de fé, eu vou ter que acreditar em você. De outro modo, se você me disser que tudo é uma questão de critério, eu tenho que ter critérios para reconhecer a verdade. Ótimo. Mas para os seus critérios conseguir distinguir o que é certo do que é errado, a verdade tem que estar dentro dos seus critérios. Se a verdade não já estiver nos seus critérios, não tem como você reconhecer a verdade de todo modo. O que é que significa isso? A verdade não é algo alcançável. Não dá para conquistar a verdade.
você não chega nela, você não toma a verdade nos braços. Ou ela já participa da sua natureza, ou ela não participa. E aí os sofistas estavam mais ou menos argumentando uma velha ideia grega de castas. Existe uma casta que posta a verdade que ela tem que impor sobre os outros uma aristocracia dos melhores, é o governo dos melhores. Eu tenho a verdade em mim, por isso que eu vou dominar os outros. Já que você não tem, você não domina. Mas Platão, que era discípulo de Sócrates, e Sócrates não acreditavam nisso. E Sócrates ele chegou inclusive a demonstrar isso através do Teorema de Pitágoras, quando ele chamou um indivíduo que não deveria ser da elite, era talvez até mesmo um escravo, e disse: vamos aqui deduzir o Teorema de Pitágoras. E o cara, através de todo aquele raciocínio matemático conduzido, partejado por Sócrates, ele acaba conseguindo chegar lá no quadrado da hipotenusa ser a soma do quadrado dos catetos. Ele consegue chegar nisso daí. E Sócrates ele ia provando nas suas mais diversas incursões, nos diálogos que ele ia fazendo na ágora, na praça da época, que as pessoas apenas podiam, quando instigadas, elas conseguiam fazer brotar a verdade de dentro de si. E era de uma crença socrática que todos possuem essa verdade no seu coração ou na sua alma. E aí é que está a resposta de Platão contra os sofistas. Não é uma questão que algumas pessoas têm a verdade e outras não. É uma questão que todos temos a verdade que tem dentro da nossa alma, e o que nós precisamos fazer é reconhecer essa verdade. E de onde nós trouxemos essa verdade? Do reino da verdade de antes de nós entrarmos na carne. Quando o nosso nous, a nossa alma, ela entra dentro da carne e é aprisionada. Os sentidos eles nublam uma verdade que já pertencia à nossa natureza. Antes disso, nós participávamos de um reino onde a verdade existia. Só que quando eu entrei na carne, ela foi obnubilada. A busca da verdade nada mais é do que reminiscência do reino, do que eu vi, do que era bom, do que era belo, do que era justo. Certo? Então, Platão diz, a verdade é verdade. Nem todas as pessoas manifestam a verdade no seu raciocínio. Mas cabe a nós filósofos partejar essa verdade. Então, Sócrates e Platão têm essa ideia. E daí vem, por exemplo, o nosso grande diálogo. Peraí, Alan, tu começou falando a respeito de Ilíada e Odisseia. Aí depois tu começou falando desses negócios de Platão e essas questões aí de verdade. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você, que estava prestando atenção, talvez fazendo as anotações e acompanhando toda aqui a exposição das minhas ideias, você deve ter percebido que existe um inimigo em comum, tanto para aquela mitologia que eu contei para vocês, quanto para o discurso de Platão. O inimigo em comum é o sofista? Não. Poseidon? Lá? Não. Circe? Naquela época? Não. Calipso? Não. Gorgias? Protágoras? Não. O inimigo é o esquecimento. O sofista, Gorgia, Protágoras, ele está fazendo o mesmo papel de Calipso. Ele está fazendo o mesmo papel de Circe. O mesmo papel de Lotófagos. Ele está oferecendo um discurso. Ali era uma matéria mágica e transcendente, que era, na mitologia, o material com que se trabalhava as histórias. Aqui, o sofista está oferecendo um material discursivo que encanta e faz com que a pessoa fique ainda mais ludibriada e enebriada, nunca saindo da obnubilação dessa matéria, impedindo que a gente chegue na verdade verdadeira, dita pelos filósofos apodídica, aquela que não tem como não ser, a essência, né? O eidos, a ideia pura e original. Para eu conseguir acessar aquilo dali, eu tenho que fazer uma anamnese. Eu tenho que tirar a minha amnésia, na qual eu fui mergulhada quando eu entrei dentro da carne, eu que era a alma e estava vendo a verdade no reinado da verdade. Outro nome para esse processo, aletheia. A partícula negadora, letheia, de Letes, do rio Letes. O rio
onde a alma se banha, esquecendo de todas essas ideias verdadeiras e, quando aprisionadas dentro da carne, não conseguem mais reconhecer a verdade, mas tem uma intuição lá no fundo de que por ali onde tem fumaça há fogo, o fogo da verdade. Aletheia, fazer com que o véu seja quebrado, o véu caia e você consiga enxergar a verdade. Outro nome, maiêutica. Então não é criar algo do nada, como os artistas faziam e como pretendiam os sofistas. Isso vai ser um tema importante para Nietzsche lá na frente. Muito lá na frente, Nietzsche vai reaver, né? Ele vai recuperar essa temática dos sofistas. Seria a verdade aquela que a gente realmente encontra, aquela que a gente cria? Estaria a salvação na filosofia ou na arte do gênio, da genialidade, né? O gesto do campeão? Nietzsche ele vai recobrar isso daí, desmerecendo a filosofia socrático-platônica e louvando os sofistas e talvez principalmente os guerreiros, os aristocráticos, a época da aristocracia e da mitologia. Então ele vai resgatar todo um discurso mitológico que tende mais a encantar do que a provar, né? Mas não era esse ponto de Platão. O ponto de Platão era que a maiêutica, por exemplo, socrática, era a verdade existe dentro de você e o que nós filósofos ou a filosofia, aquele que se entrega à filosofia tem que fazer é partejar essa verdade. É fazer com que essa verdade nasça de dentro do indivíduo. Né? Então, percebeu como é que as coisas se encaixam? Então, assim, de uma forma ou de outra, o Sócrates ele inaugura uma nova civilização, né? Porque, por exemplo, ele mostra que, independente das castas, né, esse governo da democracia, que é o governo de todos, ainda existia uma casta de escravos que sustentavam os mais nobres. Mas ele inaugura um tipo de pensamento que vai de encontro a essa formação em castas dessa sociedade. E é por isso que mais tarde ele vai ser morto. Porque essa ideia de que qualquer pessoa pode ter acesso a uma verdade que ela dá autoridade a esse indivíduo como se fosse uma autoridade divina, realmente é uma questão que perverte os deuses da Grécia. Porque a gente tinha uma cultura entre os gregos em que existiam privilegiados, existiam nobres, existiam sangues azuis, existiam aqueles que realmente possuíam o destino de comandar os outros. Aí chega um Sócrates da vida e começa a perverter todos esses valores, dizendo que na verdade a verdade poderia ser acessível por qualquer ser humano, que uma vez chegando numa verdade praticamente divina, porque a gente acessou antes de estar dentro da carne, então, portanto, lá no mundo de deuses, uma verdade resplandecente e incorruptível, você se tornaria também um homem incorruptível. Portanto, todas as pessoas elas teriam poder para dialogar e, dentro de um diálogo, derrubar falácias e fazer com que a verdade se acendesse e comandasse as virtudes de um povo. Todas as pessoas. Todas. Então isso é uma verdadeira democracia. Se Atenas, de alguma forma, ela não teve, ela não encarnou realmente a democracia em toda a sua radicalidade que a gente entende, que é todas as pessoas terem controle do seu destino e serem passíveis ou de chegar na verdade, se ela ainda teve momentos de defender a escravidão e só se sustentar porque tinha escravos, isso não impede de que Sócrates tenha sido realmente o fundador de toda uma ideia que revolucionou aquela época, né? E Platão sendo o seu discípulo e levando adiante toda essa ideia também, apesar de depois ele ter alguns momentos confusos dentro da história dele de querer fundar uma república que mais parecia uma ditadura do que uma república. Porque isso é uma crítica que a gente pode ter quando a verdade ela quer ser assumida por a política. O Sócrates, talvez não pareça que Sócrates queria isso. Né? Sócrates ele ficava andando por aquelas praças e provocando, instigando as pessoas para que as pessoas brilhassem a verdade que estava dentro de cada uma. Talvez para Sócrates, eu chutando aqui, Sócrates talvez precisasse
gostasse mais de uma anarquia, que seria o governo de todos por todos, sem ninguém ser acima de ninguém, do que mesmo de uma tirania, como tende a se tornar as políticas que têm uma verdade, que eles consideram uma verdade essencial e a política nas mãos. Se eu tenho uma verdade que é a verdade, por que eu vou ter partidos? Por que eu vou ter diálogos? Se em determinado momento eu chego com uma casta de filósofos que chega lá mostrando a verdade, que ela é irrefutável, matematicamente certa, não entre aqui quem não for geômetra, dizia a academia, ou inscrições na academia de Platão. Se ela não for matematicamente, se eu chego com essa verdade matematicamente certa, pessoal, o próximo passo é dominar todas as outras pessoas. E os burros que não entenderem que a verdade está comigo, eles devem ser calados. Né? Então, esse é uma crítica complicada que a gente poderia fazer desse ponto final. Né? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Né? Sobre esse vídeo objetivou principalmente a fazer esse diálogo entre o que era a mitologia grega e o que se tornou a busca pela verdade dos filósofos. Obrigado por assistir até aqui e eu espero que tenha ajudado para que você tenha acesso a outras temáticas platônicas mais adiante.